Agora vamos falar acerca desse tópico que é teologia histórica e suas divisões. Teologia histórica e suas divisões. A partir da página 47, temos o ponto, o 6.1, História Geral. No primeiro momento, quero ressaltar que já discutimos aí um pouco atrás, falando acerca de outras divisões, falamos sobre teologia bíblica especificamente, ok? Teologia bíblica pura, vamos colocar assim, diferenciando-a de teologia bíblico-exegética e deixando claro que a teologia bíblica ela vai discutir todo o conteúdo bíblico e vai caminhar subordinada ao fluxo do texto, ok? Então a organização que é nos dada a partir da progressão do texto bíblico, começando lá no livro da origem de todas as coisas, em Gênesis, caminhando pelo Pentateuco, pelos históricos, pelos sapiensais, tá? Os profetas maiores, menores, adentrando ao Novo Testamento, evangelhos, história, cartas, Apocalipse, o fechamento do cânon da Sagrada Escritura, e ao longo de todo esse trajeto, analisando cada um desses pontos. Por isso você tem as importantes matérias de panorama do Antigo Testamento e panorama do Novo Testamento, que vão subdividir e analisar cada um desses trechos e detectar aí quais são as suas características, quais são os valores, né, os textos, as informações que estão presentes ali, as características textuais que constituem, né, todos esses blocos aí de textos que são analisados, são estudados. E dentro dessa grande análise você tem narrativa histórica também, tá? Então inclui, além de poesias, além de texto de lei, além de parábolas, tá? Além de alegorias, você também tem narrativa histórica. Houveram importantes cronistas históricos aí que trabalharam, né, em subordinação ao Espírito Santo e nos legaram aí um conteúdo fundamental. Então você tem muita narrativa histórica no Antigo Testamento, bem como narrativa histórica no Novo Testamento, tanto em evangelhos, mas principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, o livro histórico por excelência do Novo Testamento, tá? Então você tem muita narrativa histórica já sendo analisada dentro de teologia bíblica. Mas para além da teologia bíblica, você tem uma teologia da história. Aí você vai lançar mão dos recursos fornecidos pela ciência da história. Ele fala inclusive acerca de Heródoto, que é chamado pai da história, ainda na página 47, né? 484, 425 antes de Cristo, Heródoto de Alicarnasso. Ele foi de fato alguém que deu uma atenção especial a essa produção textual, de observar e descrever atentamente os fatos com minuciosidade, com sistema, ok? Então, claro que muitos questionam algumas informações que são fornecidas por Heródoto. Você tem alguma situação em que Heródoto, por ser grego, ele lança um olhar, uma perspectiva um tanto pejorativa ou negativa sobre outros povos, então ele acaba não sendo tão imparcial, tá? Então você tem alguns defeitos, óbvio, né, em Heródoto, como você encontra em grandes outros nomes da produção humana, mas por outro lado você precisa respeitar o valor, a importância da produção material, né, desse grande homem chamado pai da história, Heródoto, ok? Ele se envolveu muito com as narrativas, por exemplo, relacionadas aos persas, né? Esse contexto aí em que a Grécia estava sendo, em que houveram, né, essas escaramuças aí entre gregos e persas, e Heródoto também participa aí dessa grande corrente de narrativas relacionadas a esses eventos, tá? Então, somente para diferenciar, você já tem muita narrativa histórica que está sendo analisada dentro de teologia bíblica, mas para além disso, você lança a mão do recurso da ciência da história, que vai analisar os fatos e vai entender a corrente dos eventos. Então você tem esses diversos eventos que acontecem e influenciam a história do mundo e precisam ser olhados a partir de uma visão concatenada, tá certo? Para que você possa entender
quais são as influências, qual é a força motriz, né, que conduz todo esse processo histórico, as interferências entre povos, né, através das guerras, ou através do comércio, ou através das alianças, das interações de diversos tipos e formas, sendo positivas ou negativas, mas que vão moldando, né, vão construindo todo esse edifício histórico, que, se ignorado, traz duras consequências. A frase que eu já falei, que repito: um povo sem história está fadado a repetir os mesmos erros. Então, quando um povo ele se desinteressa da história, ele não dá qualquer tipo de valor a ela, ele perde esses valores que foram acumulados ao longo da história. Imagine se determinado povo abandonasse, rejeitasse, desprezasse completamente os feitos que foram realizados por seus antepassados e que lhes fornecem valores, ok? Que molda, né, a sua forma de ser, sua forma de viver, suas características que fazem um povo singular dentre os povos. Se eles assim fizessem, estariam fadados ao fracasso, a perderem a noção de direção para o futuro, porque o conhecimento da história, que é uma leitura sistemática, né, desses fatos do passado, eles vão nos dar uma boa análise, um bom diagnóstico sobre erros e acertos que vão nos direcionar para atitudes futuras, né? O que devemos valorizar, o que devemos rejeitar, tá certo? Quais atitudes devemos tomar em relação às escolhas diversas que têm que ser feitas, tá certo? E aquilo que deve ser observado com mais atenção, que pode ser arriscado, ou aquilo que deve ser cultivado, pois é benéfico. Então temos aí diversas decisões a tomar ao longo da nossa vida como indivíduo e ao longo do nosso grupo enquanto igreja, e numa visão mais macro como sociedade, ok? Que vão fazer com que nós tenhamos êxito ou que nós venhamos a cair na desgraça, no fracasso. Veja povos que ascenderam economicamente, culturalmente, espiritualmente, povos que estão em ascensão, ok? Que analisaram corretamente a história, tomaram decisões sensatas e hoje colhem os frutos dessas boas decisões. E são nações de ponta, de elite, ok? E você vê outras nações que ignoram completamente a história, que vão se deixando levar por fluxos de influências diversos, e a partir disso vão sendo cada vez mais agitadas, né, vão entrando em convulsão social, porque não consegue estabelecer uma cultura de alto valor, não consegue estabelecer uma conduta correta, uma ética, tá certo, que venha a ser condutora para a atitude dessa sociedade enquanto coletividade de modo geral, ok? Aí você vê uma nação que está em constante revolução, guerras civis, convulsão social, criminalidade alta, escolaridade baixa, muita pobreza, né, generalizada, com a riqueza sendo acumulada dentro de poucos nichos, né, poucos grupos, e de modo geral um povo que vai cada vez mais perdendo sua identidade, seu patriotismo, e vai sendo influenciado, manipulado, enganado, certo? Então a história geral, como estamos abordando aqui, ela tem esse valor de conscientização e de alerta e de despertamento, e também de direção, como uma bússola, né, para que você olhe. Veja, o nazismo foi um grande erro. Quais são os desenvolvimentos que levaram até ele? Tá? Então você vê muito engano circulando naquele contexto, manipulação com relação a ideologias, destruição da malha social, o que torna o povo vulnerável a certas ideias, se tornam atraentes, né? Então eles são facilmente corrompidos por certas promessas, certas ideias. Então você vê um conjunto de fatores que levou a abrir essa brecha na história para a ascensão do nazismo, para a ascensão do fascismo, para a ascensão do comunismo, ok?
você vê situações históricas relacionadas ao cristianismo, em que momento alguns representantes importantes do cristianismo se corromperam, por que se corromperam, okay? Quais foram as consequências, o que isso resultou, qual foi o impacto disso para a cristandade de modo geral, quando iniciou um movimento de restauração, qual foi a sua eficácia, como ele pode ou deve ser continuado, ou deve ser mudado, repensado. Então são todos dados que estão registrados, ok? Existem documentos, existem monumentos que podem ser analisados arqueologicamente, ok? Existe aí certas informações que são obtidas a partir da análise da sociedade e do seu comportamento. A sociologia pode corroborar com isso. Então são dados importantes que nos ajudam a construir um quadro cada vez mais preciso. Então, se você tem poucos dados, é como uma tela de um computador, uma tela de uma TV, uma tela de um celular. Quanto menor a definição, então baixa qualidade, poucos pixels, né? Você tem uma imagem borrada, você tem alguma ideia daquilo que está sendo mostrado. Você faz uma ideia, né? Está mostrando uma paisagem, está mostrando um ambiente urbano, está mostrando uma pessoa, mas eu não consigo ver especificamente, discernir quem é essa pessoa. Por quê? Baixa definição, então um quadro borrado, tá certo? Apenas algumas imagens confusas. Mas conforme a qualidade aumenta, a qualidade de visualização, a imagem que é entregue, tá certo? Alta definição, você consegue discernir tudo que está passando. Então você faz uma leitura do quadro com perfeição. É um ambiente urbano, é um ambiente litorâneo, é tal pessoa, é tal situação, está acontecendo isso, porque a imagem está comunicando uma mensagem clara devido à sua alta definição. Então, quanto mais dados históricos você adquire, ok? Quanto mais dados históricos você adquire, então você quer conhecer sobre o Antigo Testamento. O que você faz? Você também consulta a história antiga, a história do Egito, a história da Babilônia. Você consulta a história, por exemplo, que fala acerca das guerras da antiguidade. Você consulta a história da formação dos povos. Com tudo isso, você vai acrescentando dados importantes que constroem um quadro. E assim você tem um quadro muito mais específico sobre o Antigo Testamento. Você tem um quadro muito mais específico sobre determinado evento do Antigo Testamento. A entrada em Canaã, né? Ou a situação em que Davi tem um contato mais aproximado com os filisteus, torna-se lá um vassalo dos filisteus. A situação em que posteriormente Israel vai ter um alto desenvolvimento no reinado de Davi e Salomão. E aí você tem informação, por exemplo, que a Bíblia já dá já dá uma dica, né, sobre isso, de que Israel tinha certa dificuldade com a atividade de fundição, precisavam ir até os filisteus, que já estavam mais avançados nessa tecnologia de obter o ferro, né, trabalhar com fundição e obter esse material, o ferro, um material de alta resistência. Então, isso você tem como um dado dentro da Sagrada Escritura. Mas se você ler um pouco mais, você vai saber que os filisteus têm origem na ilha de Creta, ok? Que eles integravam uma sociedade muito mais antiga, que já tinha passado por vários processos de aprimoramento e desenvolvimento tecnológico, que já dominavam essa técnica de fundição, sabiam quais eram os materiais, sabiam qual era a temperatura necessária para chegar no ponto de fundição desses materiais, como produzir esses materiais com alta qualidade, o que dava a eles vantagem sobre os israelitas, sendo superados somente pela mão de Deus que estava com o povo de Israel. São dados que pintam um quadro muito mais definido. Quando você olha a situação, por exemplo, antes de Israel entrar em Canaã, qual era a situação de Canaã? Você tem, por exemplo, dados arqueológicos que apontam para você que ali o território de Canaã era habitado por diversos pequenos reinos ou cidade-estado até. Então você tinha ali um conglomerado de pequenos povos que eram reinos independentes
e que eram favorecidos ou não pelo Egito para serem meio que um território de escudo contra a invasão de grandes povos que estavam em ascensão na Mesopotâmia, por exemplo, na Anatólia, né, os hititas. Sobre os hititas, por exemplo, você tem dados históricos da história antiga, da antiguidade histórica, que nos falam acerca deste importante povo que até pouco tempo a arqueologia desconhecia, os historiadores antigos desconheciam, ok? E quando a arqueologia avançou, descobriu essas evidências e desenterrou todos os elementos que puderam nos levar ao conhecimento desse importante povo que interage também dentro do contexto bíblico. Então você tem aí esses quadros, né, essas informações que ampliam o quadro, que tornam o quadro mais definido, mais claro, que apontam para nós um contexto geral no qual estão inseridos aqueles eventos. E aí você tem um conhecimento muito mais aprofundado, um conhecimento muito mais seguro, tá? Então é fundamental história geral. História geral é fundamental para nós nos situarmos dentro desse contexto geral. Avançando para além da história geral, você tem a história da igreja e você vai tornar a sua análise mais específica, ok? A história geral é fundamental, temos um contato aí com a história geral, entender, né, todo esse contexto no qual está inserido também a história de Israel, tá? Então você tem esses importantes dados fornecidos pela história geral, mas caminhando um pouco mais, a gente se depara agora com essa oportunidade de ter mais informações através da chamada história da igreja. Deixa eu chegar aqui com vocês. Aqui é página 48, tá? Página 48. Então o primeiro trecho aqui do 6.2, História da Igreja, nos diz, ó, no núcleo da trilogia histórica, estuda-se a história da igreja, história das missões, história das doutrinas. A história é fundamental no estudo do movimento pentecostal. História da igreja, afirma Carmes, é o relato integrado da origem, processo e impacto do cristianismo sobre a sociedade, baseado em fontes arqueológicas, documentais ou vivas. Ele cita Alderi também, e depois ele passa aqui na próxima página para falar sobre a história do cristianismo, o fluxo da história, a história acerca das ideias, indivíduos, instituições cristãs, ok? Dentro desse fluxo geral. Então você tem aqui a análise que extrapola as delimitações das narrativas históricas do contexto bíblico. É aquilo que já havíamos abordado um pouco atrás, quando falamos acerca da teologia bíblica e a sua análise sobre os diferentes textos que compõem a Sagrada Escritura, dentre eles as narrativas históricas. Então, aquela análise é fundamental, é importantíssimo que você tenha ela o mais aprofundadamente possível, e extrapolando essas delimitações da Sagrada Escritura, você adentra a história do cristianismo, tá? E a história do cristianismo e seus desdobramentos. Conforme já olhamos também para esses aspectos, aqueles que herdaram diretamente dos apóstolos, então você vai estudar a patrologia, ok? Nessa patrologia, no primeiro momento, principalmente a apologética, os grandes apologistas, que herdaram diretamente dos apóstolos aquele conhecimento que foi fornecido a partir do colégio apostólico, que eram testemunhas oculares das obras e palavras de Cristo, ok? Que comunicaram isso com autoridade, então recebiam autoridade da parte de Cristo para isso, para serem aqueles que definem em relação a este saber, em relação a este conhecimento, o que é cânon e o que não é cânon, o que é ensino canônico, ok? Que está de acordo com a ortodoxia, está de acordo com o que é certo, com o que é correto, está em conformidade com as palavras de Cristo. Então você tem aí o ensino ortodoxo vindo a partir
desta fonte de testemunhas oculares, né, os apóstolos. Esses apóstolos que se deslocaram para diferentes lugares, tá, ok? Para onde foram realizando esta obra de missão, de expansão do cristianismo, sendo eles autoridade nas suas regiões para a confirmação das informações corretas que estão de acordo com a ortodoxia, de acordo com o que é correto, e eles deixaram então uma continuidade, deixaram então pessoas que foram formadas a partir de seus ensinos, que foram mentoreadas por eles, né, para dar sequência a esse importante trabalho. E esses, no primeiro momento, praticando a apologética, a defesa contra os ataques que, num primeiro momento, começaram a tentar construir uma forte oposição à igreja. Então, quer seja uma oposição aberta, no sentido de se colocar antagonicamente a esses ensinos. Cito aí, por exemplo, Celso, né, que foi combatido por Orígenes. Então, alguém que se coloca antagonicamente a isso, ou alguém que, com toda sutileza, tenta se infiltrar no meio do cristianismo, mas propagando ideias que são que são espúrias, tá? Que são apócrifas. Aí você tem aí alguns importantes, né, no sentido de serem perigosos. Então você tem aí alguns heresiarcas, né, como Marcion, por exemplo, como Ário, por exemplo, tá? Como Valentiniano, por exemplo, Eutíquides, que se levantaram para não se opor no sentido de estar com um antagonismo aberto, tá? Mas no sentido de tentar se infiltrar para propagar os seus ensinos, distorcendo a ortodoxia bíblica, distorcendo o ensino que é conforme o ensino dos apóstolos. Então, trazendo mudanças, trazendo modificações graves, modificações que iriam corromper a doutrina, que iam corromper a verdade que estava sendo já defendida por esses apologistas. Então, esta verdade precisava ser preservada, precisava ser constantemente reafirmada, comunicada, passada adiante, defendida. E é nesse sentido onde a história da igreja vai estudar esses importantes movimentos, né? Desde os apóstolos até os grandes apologistas que dão sequência a eles, a patrística de modo geral, que vai se estender até a época de Agostinho de Hipona, 400 e pouco aí, da era cristã já, onde você vai ter grandes nomes que tanto praticam a apologética. Você vai ter também um ramo os chamados polemistas, que são questões controversas dentro do próprio cristianismo. Não é mais uma questão de combate com um herege, com alguém que está de fora da doutrina, da ortodoxia, mas alguém que está dentro da própria ortodoxia discutindo algo que é controverso, algo que não se chega a uma definição, né, que seja final, tá? Que venha trazer um ponto final sobre a discussão. Então fica sempre essa questão em aberto. Aí dentro de escatologia isso é bem comum, né? Pré, pós, por aí vai. Então se tem essas importantes discussões aí que, por mais acalorada que sejam, estão ambas dentro da mesma ortodoxia, discutindo alguns pontos que são controversos, sobre os quais não se bateu o martelo ainda. Ainda estão em análise, né? Ainda estão tentando compreender qual é a melhor interpretação dos dados que são apresentados, tá? Então você tem a história da igreja que vai englobar, né, essas discussões, a apologética, a patrística, dentro da construção tanto da apologética quanto da patrística, a formação dos credos apostólicos, a formação das declarações de fé posteriormente. Você vai avançando, vendo em relação à igreja, suas grandes conquistas, a distorção que veio a causar, muitas das vezes, a deformação de certas instituições do cristianismo, que se tornaram paganizadas e que foram posteriormente reformadas a partir daqueles que primeiro propuseram uma reforma interna, modificar a igreja, baseando-se na Sagrada Escritura, submetendo a Sagrada Escritura, e uma vez que foram resistidos, isso desencadeou num movimento de cisma mesmo, né?
Então, o primeiro cisma que houve em 54, depois do cisma que se tornou a Reforma Protestante de 1517, e todos os desdobramentos que a Reforma causou, com a multiplicidade de movimentos que estão também defendendo a Sagrada Escritura, mas muitas das vezes a partir de perspectivas contrastantes. Tá? Então você tem aí todo o desenvolvimento da história da igreja que vai abordar todas estas importantes situações, tá, do cristianismo. História das missões é 6.3, já na página 49, tá? A história das missões, ou missiologia, a matéria de missiologia vai tratar mais especificamente acerca dela, a ciência que tem por objetivo o estudo do cumprimento da grande comissão que o Senhor Jesus entregou à sua igreja. Aí cita Justo Gonzalez, Orlandi, sobre missiologia também, Christopher White, cita também J.A. Kirk. Então todos eles falando aqui acerca da história da igreja, história das missões, aliás, tá? História das missões, David J. Bosch, e com este você tem uma importante definição que é você diferenciar a terminologia missão de missões, tá? Isso aqui eu achei bem interessante. Você diferenciar a terminologia missão de missões. Então você tem a igreja, tem uma missão, mas a igreja também desempenha missões, tá? Então a igreja, por exemplo, no cumprimento de suas missões, ela tem, por exemplo, a incumbência de ser um local onde Deus é adorado com os hinos que são cantados, é adorado através do ofertório, é adorado através de diversas expressões, de santificação. A igreja cumpre o papel de ser educadora, a igreja ensina a Sagrada Escritura, as diversas faixas etárias de pessoas que a frequentam, ok? A igreja também tem uma expressão dentro da comunidade local, ela presta auxílio, ajuda, tá certo? Então ela faz boas obras, como o Tiago mesmo expressa na sua carta, que a verdadeira religião é ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos, né? Esse trabalho que é o exercício da fé. Então Tiago diz, né? Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então é o exercício da fé. A fé é viva e autêntica, então ela produz ação, tá? Fruto, ela produz fruto. E esse fruto se demonstra através dessas ações. Então você tem aí as missões da igreja, tá? Mas a igreja, ela está comprometida prioritariamente com missão, o chamado querigma, que é a principal mensagem da igreja, que é a mensagem da salvação da pessoa bendita de Jesus Cristo, ok? Então ela vai constantemente priorizar, ou deve constantemente priorizar, a pregação deste evangelho, a pregação dessas boas novas, da salvação através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E nesta incumbência, ela realiza a missão, ok? E para a missão, ela então envia pessoas para o exercício dessa tarefa missionária. É o apostolado, tá? Então o apóstolo no sentido de ter sido enviado para o desempenho desta missão, ok? Então ele é enviado, é sustentado pela igreja, né? Que se incumbe, se responsabiliza pelo seu amparo, pela sua ajuda, para que ele desempenhe essa tarefa, essa missão, esse chamado, essa ordenança de Cristo, e leve o evangelho, as boas novas de Cristo a povos que ainda não foram alcançados. Quando então estabelecerá ali uma igreja que se fortalecerá, crescerá, amadurecerá e também expedirá outros apóstolos, no sentido de serem enviados para levar esta mensagem, tá? Para levar esta pregação da salvação da pessoa bendita de Cristo Jesus a outros lugares e a outros povos. Então você tem a missão por excelência, ok? E em História das Missões você vai ver a primeira expansão do cristianismo, que deu-se dentro de um contexto de perseguição em Jerusalém, conforme, né, Tiago foi morto, outros apóstolos foram também perseguidos, Pedro foi aprisionado, foi solto por intervenção divina, Paulo depois se converte, é também aprisionado, mas depois
é liberto no primeiro momento, vai fazer a obra missionária, é enviado para a igreja de Antioquia, realiza uma grande obra até que retorna em Jerusalém. Quando é preso e enviado a Roma, escreve cartas de Roma ainda, até, né, que chega um momento em que ele será morto, né? Aí você tem um conteúdo que extrapola as narrativas de Lucas em Atos e será agora corroborado pelo estudo da teologia da história. A teologia da história vai analisar Eusébio de Cesareia, vai analisar os documentos de época, vai ver, por exemplo, as perseguições dos imperadores romanos, a prática, né, que eles desenvolveram para tentar eliminar os cristãos, ok? Então tudo isso será corroborado pelo importante estudo da teologia da história. E teologia das missões, no sentido de olhar esse primeiro movimento, depois olhar a expansão do cristianismo de modo geral, as terras para onde se expandiram, depois a igreja institucionalizada e o seu papel catequético junto aos povos bárbaros da Europa, por exemplo. Dentro desses povos, depois você vai ter o surgimento dos movimentos que agora vão cobrar uma reforma dessa instituição, e com a recusa à reforma protestante se torna um cisma, tá? Então se divide da igreja. Num primeiro momento as igrejas têm um caráter muito mais estatal, se preocupando com o povo com o qual eles interagem. Então você tem ali aqueles reformadores que meio que estão associados ao Estado, né, ao Estado no qual estão trabalhando, e se preocupam com aquele povo, não olhando de uma forma tão precisa, né, de uma forma tão urgente para missões transculturais. Isso vai ser provocado por outros movimentos que surgiram dentro do protestantismo, os chamados movimento de pós-reforma, tá? Esse movimento desses pós-reformados, esses sim podem e devem ser congratulados pelos grandes movimentos missionários, ok? Então estamos falando aí de moravianos, principalmente os moravianos foram foram um movimento dentro, né, desse movimento de pós-reforma, foram um grupo, né, de irmãos muito ousados nessa questão missionária, cujo apelo missionário era muito intenso, tá? Os moravianos, pietistas, dentro da questão da Igreja Reformada Luterana, os pietistas, tá? E dentro do contexto da Igreja Reformada na Inglaterra, de modo geral, né, dentro do anglicanismo, vamos dizer assim, tá? O anglicanismo, que era uma reforma, mas peronomútil, né? Então era uma reforma, mas uma reforma desencadeada por uma questão ligada ao rei Henrique VIII, se não me engano, que torna a Igreja da Inglaterra independente de Roma, mas a estrutura fica meio que a mesma, né? Aquela estrutura episcopal, com todas aquelas práticas da Igreja Católica. Então, posteriormente, vão requerer uma transformação desta Igreja anglicana, tá? Então, vão ter os inconformistas. Os inconformistas são aqueles que querem uma mudança, ou uma mudança de governo, ou uma mudança litúrgica, tá? Então, eles requerem mudanças dentro dessa Igreja anglicana para que ela, de fato, se afaste do catolicismo e seja uma igreja reformada, transformada, uma igreja nova, ok? E dentre esses movimentos vão surgir grupos que serão rechaçados, perseguidos, sendo perseguidos, partirão para outras terras, vão fundar, por exemplo, as 13 colônias nos Estados Unidos, que darão origem, né, a esta potência mundial que é os Estados Unidos da América, mas que sua origem lá atrás, ok, é de igreja, foram igrejas que foram para aquelas terras desbravar. Claro que não só igreja, né, outros grupos também foram. Outros importantes grupos também colaboraram, mas houve uma forte participação desses movimentos, alguns deles foram rechaçados na Europa. Você tem aí os puritanos, tá? Movimentos chamados puritanos. Os puritanos colaboraram intensamente também com estas missões. Então, as missões, a história das missões é olhar francamente para essa questão que critica não somente o catolicismo, mas critica até os movimentos de reforma protestante e mostra quem são os grupos que de fato se envolveram com esse importante trabalho missionário, tá? Então você tem aí missões, tá? E missão. A igreja envolvida com missão e a igreja que não somente envolvida com missão transcultural, esta missão, mas também se envolve com missões na sua tarefa que realiza dentro da comunidade local, de evangelismo local, de assistência,
de ensino, de adoração, tá certo? De louvor. Então todo esse trabalho importantíssimo desempenhado pela igreja local. História das doutrinas, tá? Para encerrar aqui esse ponto que fala sobre a história. História das doutrinas vai ser uma fatia de estudo histórico que vai se preocupar especificamente com o estudo das ideias. Então você tem um estudo que vai olhar, né, para a expansão do cristianismo, a interação dentro de outras situações, a interação com o Império Romano, a interação com os judeus, a interação com outros povos bárbaros, ok? Ou você vai estudar especificamente sobre missões, o trabalho que a igreja desempenhou nessa importante tarefa missionária, cumprindo a ordenança de Cristo, expandindo o reino de Deus, sendo ela representante desse reino, ok? Então você vai ter essas áreas de interesse, né? Estudo da história geral, estudo da história da igreja, estudo da história de missões e estudo de história das doutrinas. Aí você vai olhar para o estudo das ideias. Então, como as ideias se desenvolveram, como foram rejeitadas, como foram rechaçadas, como foram reafirmadas, como foram ratificadas, tornaram-se credo, tornaram-se confissão de fé, ok? Então você vai estudar. É um estudo, para mim, extraordinário, a história das doutrinas, que aí você entende como a forma de pensamento vai evoluindo, vai mudando, vai se transformando. Você vai vendo, né, como isso vai se aprimorando no passar dos dias. Ele cita aqui um conjunto de autores de peso, viu? Ele cita aqui, fala, né, que a história, a teologia histórica, a história dos credos e confissões ou doutrinas, ok? De fato. Cita Robert Hastings Nichols, tenho o prazer, né, de ter, o privilégio de ter um livro de história dele, tão difícil de obter, mas eu tenho um livro importante de história da igreja, Robert Hastings Nichols, Early Carnes, ok? Também tenho o privilégio de ter esse historiador. Jesse Ulburt, não conhecia, mas estou gostando bastante das contribuições dele aqui no material, eu vou procurar saber mais. Bruce L. Shelley, extraordinário, maravilhoso, muito bom o livro dele. Martin Dreher, Justo Gonzalez é fenomenal, recomendo a todos. Justo Gonzalez, Carter Lindbergh e Kenneth Latourette, ok? Temos aí importantes historiadores que contribuem na análise, né, do desenvolvimento do estudo da história das ideias, tá? Então você tem aqui na página 50 ainda, ele fala acerca das heresias que ameaçaram o cristianismo. A doutrina de Cristo foi uma das mais atacadas. Negações da humanidade de Cristo, docetismo, apolinarismo e otiquianismo, contaminados com o gnosticismo. Docetismo, apolinarismo e otiquianismo só pensaram o cristianismo da maneira como pensaram porque foram contaminados pelo gnosticismo, que julgava que a matéria é inerentemente má e que ela é uma prisão para a alma, tendo que libertar-se dessa cadeia e partir para uma dimensão superior. Então eles entendem que Cristo, dentro do gnosticismo, era como um aion. Esse aion é uma emanação de Deus, ok? Então é um ser que é como um avatar, ok? Dentro da ideologia, dentro da ideia religiosa hindu, tá? É um ser que representa a divindade superior, ok? Então, dentro dessa perspectiva, olhando a partir dessa visão gnóstica do mundo, esses autores analisaram a Sagrada Escritura, entenderam que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, tá? É o demiurgo que criou este mundo para aprisionar as almas. As almas não conseguissem evoluir para um plano maior. E que Jesus é a emanação desse Deus oculto, que não temos acesso, mas que enviou Jesus para nos comunicar acerca dele e nos libertar do demiurgo, nos libertar da matéria, tá? Então esta é uma base de pensamento gnóstica que mesmo o docetismo, o apolinarismo e o otiquianismo, não professando isso abertamente, foram de certa forma influenciadas por ela, porque beberam em alguma fonte gnóstica e acabaram se deixando levar, né, adotando essas ideias, cultivando, né, essas ideias,
e isso influenciou negativamente no seu pensar sobre a doutrina. Aí o seu pensar a doutrina bíblica sofre essa influência e se distorce. Aí surgem as heresias. A heresia, produzida por estes, muitas das vezes, tem dentro de si uma raiz maligna, uma contaminação. É uma contaminação ideológica, ok? Que é uma contaminação tão importante contra as outras, né? Tão prejudicial, tão perniciosa quanto as outras. Uma ideia contaminante que faz você ter uma leitura incorreta das Sagradas Escrituras, uma leitura distorcida, tá? Outros que negam a divindade de Cristo, como o ebionismo, que eu falei, que é um desdobramento aí do farisaísmo, né? O farisaísmo que se aproximou da igreja, mas não se converteu, ok? Foi uma adesão, mas não foi uma conversão. Ebionismo, adocionismo e arianismo, ok? O arianismo negava que Jesus Cristo é Deus, ok? Dizia que era um importantíssimo ser criado, o primeiro ser criado, o mais importante dos seres criados, mas ele era um ser criado e não Deus. Essas distorções, elas serviram para alimentar o desejo, a preocupação em produzir a defesa da ortodoxia, tá? A defesa da doutrina em conformidade com a verdade. É interessante observarmos isso porque na história, né, das doutrinas, nós observamos que no primeiro momento os apóstolos e os seus continuadores e imediatos não tiveram no primeiro momento a intenção ou o desejo de se enclausurar num escritório e produzir compêndios dogmáticos. O primeiro impulso, e não deveria ser outro, foi o da pregação, tá? Foi o da pregação, acho que aqui foi chamado de teologia habitual, né? Então você tem aquele movimento no qual a preocupação é levar a palavra de salvação em Cristo para toda a criatura. Esses que vão se convertendo vão sendo catequizados, né, conforme é colocado aqui, tá? Vão sendo treinados para se tornarem a próxima liderança, como Cristo mesmo diz, como ordena, e de fazer discípulos. Então você tem a proclamação do evangelho, a aceitação desse evangelho que foi proclamado e a adesão dessa pessoa agora que é discipulada, tá? Então esse que leva o evangelho, ele não apenas entrega palavras e dá as costas, ele chama e ele se responsabiliza, ok? Ele se responsabiliza agora em comunicar saber não só por meio da oralidade, mas do exemplo. É um diferencial do cristianismo em relação a movimentos ideológicos. O cristianismo não é uma ideologia, ele é a verdade. Ele é a verdade crida, pregada e vivida, ok? Então, aquele que fala, crê no que está falando. Ele primeiro vive, tá certo? Ele está experimentando essa mesma verdade, que ele compartilha. Então ele crê. Uma vez que ele crê, ele prega, tá? Ele prega com veemência, com poder, com autoridade, com a direção do Espírito Santo de Deus. Tendo pregado, o efeito, o resultado disso, para aquele que abre o coração, aceita Jesus como Salvador, tem a sua vida transformada, agora ele será instruído por meio daquilo que foi crido, foi pregado e agora é vivido, tá certo? Então esse que prega também vive, e vivendo ele ensina. E aquele que olha para esse ensinamento, tá certo? Ensinamento que é contemplado na prática, tá? Então é a praxis do cristianismo. Ele agora absorve isso por meio da pregação, né, do ensino e também do exemplo. Ele começa a observar esses exemplos. Como Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, ser imitador de Paulo não por Paulo, mas ser imitador de Paulo porque Paulo está imitando Cristo. E estando ele imitando a Cristo, ele se torna exemplo para os fiéis, exemplo para os irmãos e para as irmãs, ok? Então você tem esta realidade do cristianismo que é vivenciada desde a primeira igreja e que posteriormente começa a ser atacada. E uma vez que ela começa a ser atacada, começam a surgir a necessidade da produção da defesa, né, da apologética, que vai defender a fé contra esses ataques externos, né?
e vai surgir também a necessidade da produção dos credos e confissões. Então o credo apostólico, o credo niceno, tá? Esses credos, eles são um instrumento importante de facilitação para a absorção de verdades fundamentais. Por quê? As pessoas, como eu já falei, o comum era serem analfabetas. Então, no mundo da antiguidade, com dificuldade do acesso à informação, a ensino, a grande maioria das pessoas era analfabeta. Então, o que eles aprendiam era do que era falado, o que era ensinado e o que era demonstrado, tá certo? Através da vida. Então, os credos eram uma ferramenta importante de facilitação para que as pessoas guardem essas informações fundamentais. Então, o credo foi construído. Pronto, você tem aquelas linhas que resumem todo um conhecimento bíblico fundamentado nas Sagradas Escrituras. Você vai decorar aquele credo. Você decorou aquele credo, você está guardando verdades fundamentais que estão declaradas nas páginas da Sagrada Escritura, que foram analisados, escrutinados, debatidos e agora consolidado dentro desse credo. Então, esse credo ele é uma ferramenta importante de defesa da fé ortodoxa, da fé correta, da fé que preserva a verdade dos ensinos acerca do Senhor Jesus Cristo, tá? Então você tem aí Credo dos Apóstolos, século II, olha, século II da era cristã, bem cedo, né? Já foi produzido aí esse credo. Credo Niceno, 325 depois de Cristo. Credo Niceno Constantinopolitano, que é uma evolução daquele, 381 depois de Cristo. Credo Calcedônico, 451 depois de Cristo. Então, você vai analisar todo o desenvolvimento histórico durante esse período, os grandes embates com os heresiarcas que surgiram, e você verá a resposta desses que estavam defendendo a ortodoxia da fé cristã por meio desses credos que foram consolidados. É o conhecimento analisado, estudado, debatido e consolidado nessa fórmula de fé, ok? A declaração de fé é mais elaborada. Gonzalez reitera que que na igreja havia a regra de fé, isto é, um resumo das principais doutrinas do cristianismo que circulavam na igreja antiga, pelo menos no século II, e da qual vários escritores antigos dão testemunho. Para os primeiros cristãos, o labor teológico era um hábito voltado à oração e ao estudo e à liturgia, né, como já vimos. Isto é, havia uma dimensão prática. Na teologia disciplinar, a teologia prática se preocupa com a ação correta dos cristãos na igreja e na sociedade. Jesus, ao treinar os 12, enfatizou a importância da ação correta. Para Paulo, a prática correta deve permear a vida do cristão até nas mínimas coisas. 1 Coríntios 10:31. Timóteo foi instruído a repassar o que aprendeu com a teologia e a vida de Paulo apenas a homens fiéis, idôneos e aptos para ensinar. 2 Timóteo 2:2. A igreja na grande comissão, Mateus 28:19, recebeu a incumbência de fazer discípulos, tá? O que inclui a prática correta, viver corretamente à luz da palavra, caracteriza o discípulo verdadeiro. Tiago também enaltece a prática, ser de praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes. Então isso sintetiza aquilo que já falamos com relação à responsabilidade da proclamação, mas também do discipulado. E esse discipulado é feito por meio de exemplos, no qual você vive aquilo que prega, e assim as pessoas vão se fortalecendo, se tornando também proclamadores e discipuladores, ok? Então esse é um movimento constante que trouxe o cristianismo dos séculos iniciais, dos anos iniciais, tá? Até os dias de hoje, e que continuará fortalecendo e levando ele nessa marcha de continuidade até o grande dia em que o Senhor de fato trouxer o fim da nossa carreira, tá? Conforme ele disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Então essa é a atitude que vai fazer com que permaneçamos fiéis ao Senhor até o fim, continuando nessa história, né? Em linha de continuidade dessa história da igreja, que é também vivenciada e continuada por todos nós, ok? Então temos aí este capítulo 6, né, onde falamos acerca de história, teologia histórica e suas divisões, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima noite.